Olá, hoje a gente vai explorar uma ideia que, olha, pode mudar completamente o jeito que a gente encara o que é certo e o que é errado. Vamos mergulhar em A Ideia de Justiça, a obra revolucionária de Amartya Sen, um vencedor do Prêmio Nobel, que basicamente desafia séculos de filosofia política. Vamos nessa? Para começar, vamos pensar um pouco sobre essa frase. Ela é bem forte, né? Quem disse isso foi Edmund Burke, lá em 1789, durante o impeachment de um oficial britânico por causa das ações dele na Índia. Burke estava tentando expressar um sentimento que todo mundo conhece, aquela indignação que a gente sente na alma quando vê uma injustiça clara, sabe? Algo tão errado que ficar em silêncio simplesmente não é uma opção. E essa indignação que nos leva direto para a pergunta central que o Amartya Sen quer responder. Ok, a gente sente raiva, a gente se revolta. Mas e depois? Como a gente transforma esse sentimento de que isso está muito errado em uma ação? Uma ação concreta pensada para consertar as coisas. Então, aqui começa o ponto mais interessante. Por séculos, a filosofia política tentou responder essa pergunta de um jeito bem específico, buscando um modelo único, sabe? Uma sociedade perfeitamente justa, uma verdadeira utopia. Se dá um nome para essa tradição, institucionalismo transcendental. É só pensar em filósofos como John Rawls, que imaginaram como seria um contrato social perfeito, criado por pessoas que não sabem qual lugar ocupariam na sociedade. A ideia era essa, criar um projeto ideal, um plano sem falhas para a justiça. E é exatamente aqui que Sen chega aí, questiona tudo. Ele diz o seguinte: ok, essa busca pela perfeição é muito elegante, é um exercício intelectual incrível. Mas, na prática, ela ajuda a gente a resolver os problemas reais que estão bem na nossa frente? É meio como tentar decidir entre um quadro do Picasso e um do Monet para saber qual é a melhor pintura do mundo, quando na verdade a gente só precisa saber se o quadro que a gente quer pendurar é melhor do que aquele que já está na parede. E isso nos leva para a grande virada de chave do Sen. Ele propõe uma mudança radical de foco. Vamos deixar de lado a busca pelo ideal e nos concentrar no que é prático, no que é possível fazer agora. Então, a grande sacada é essa. A pergunta muda. Em vez de ficar tentando imaginar o topo de uma montanha inalcançável, o foco passa a ser em dar o próximo passo para cima a partir do lugar onde a gente já está. A conversa deixa de ser sobre perfeição e passa a ser sobre comparação e progresso. Para deixar essa diferença bem clara, Sen usa dois conceitos muito antigos em sânscrito. De um lado tem o Nietzsche, que é sobre as regras, as instituições justas, o projeto em si. Do outro tem o Nyaya, que é sobre a justiça que de fato acontece na vida das pessoas, o resultado real daquelas regras. O argumento do Sen é que a filosofia ocidental ficou tão focada no Nietzsche, no projeto, que acabou se esquecendo de olhar para o Nyaya, porque acontece na vida real. Ok, se o nosso foco agora é fazer o mundo ser menos injusto, que ferramentas a gente usa? Bom, o Sen oferece um kit bem prático para essa nova abordagem. E a primeira ferramenta, talvez a mais famosa dele, é a abordagem das capacidades. E isso muda de forma fundamental o que a gente mede quando fala de justiça e de bem-estar. Vamos dar uma olhada nessa tabela. Geralmente, o bem-estar é medido olhando os recursos que alguém tem, tipo uma bicicleta, ou a utilidade, ou seja, o quão feliz a pessoa está. Mas o Sen diz que isso não é o suficiente. O que importa de verdade é a capacidade, a liberdade real que uma pessoa tem para viver a vida que ela considera valiosa. Pensa bem, alguém pode ter a bicicleta, mas ser fisicamente incapaz de usá-la. Outra pessoa pode até não ter a bicicleta, mas tem várias outras formas de se locomover, ou seja, tem a liberdade de ir e vir. É essa liberdade real que, para Sen, define a justiça. A segunda ferramenta é tão importante quanto a primeira, o raciocínio público. A ideia aqui é que a justiça não pode ser decidida por um único especialista, ou por um rei filósofo trancado numa torre. Para Sen, a justiça nasce do debate. Não adianta um grupo de especialistas decidir o que é justo para o resto do mundo. É preciso um diálogo aberto, que inclua muitas vozes e perspectivas diferentes. Isso nos ajuda a escapar do que ele chama de paroquialismo, que é aquela armadilha de achar que o nosso jeito de ver o mundo é o único certo. Trata-se de usar a razão para analisar todas as ideias, inclusive as nossas, com um olhar mais crítico e aberto. Mas e quando esse raciocínio público falha? Para entender a importância vital dessas ferramentas, Sen nos conta um exemplo devastador da sua própria infância. Um exemplo que mostra que essas ideias não são só teoria, elas têm consequências de vida ou morte. Em 1943, a região de Bengala, que na época fazia parte da Índia colonial britânica, foi atingida por uma fome simplesmente catastrófica. O próprio Sen, ainda criança, viu de perto os efeitos disso.
Uma comissão de inquérito calculou que só entre julho e dezembro daquele ano, mais de 678 mil pessoas morreram além do que seria o normal. Isso dá mais de 26 mil mortes por semana. É um número assustador. Agora, o ponto mais chocante e a análise central do CEN é que a fome não foi causada por falta de comida. A produção de alimentos estava, na verdade, normal. O problema foi o acesso. A economia de guerra fez os preços dispararem, e os trabalhadores do campo, que tinham uma renda fixa, de repente não conseguiam mais comprar o que comer. Foi uma falha humana, não da natureza. Ou seja, as pessoas perderam a capacidade de se alimentar, mesmo que a comida existisse. Foi uma falha de liberdade real, não de recursos. E aqui a gente conecta tudo. Por que o governo não fez nada? Porque não existia um sistema democrático, não existia raciocínio público. A imprensa local foi censurada, a mídia britânica se calou. Sem a pressão de um debate aberto, o governo colonial pôde simplesmente ignorar os milhões que estavam morrendo, se apegando à sua teoria de que se não houve quebra de safra, não podia haver fome. A falta de democracia e de uma conversa pública permitiu que a catástrofe acontecesse. E isso tudo nos leva à conclusão da filosofia do Sen. O que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande mensagem? Para ele, a busca pela justiça nunca acaba. Não se trata de chegar a uma sociedade perfeita e aí pronto, podemos relaxar. Pelo contrário, é sobre um engajamento constante, um debate que nunca para identificar e consertar as injustiças que estão ao nosso redor. E esse é o guia prático que ele nos deixa. Em vez de sonhar com utopia, a gente começa com os problemas que estão aqui, agora. Usamos o debate aberto, com muitas vozes, para analisar esses problemas, e sempre com o objetivo de aumentar as liberdades reais das pessoas. O alvo não é a perfeição, é a melhoria contínua. E assim, a análise do Sen deixa uma tarefa para a gente. Ele não entrega um mapa com um destino final, mas sim uma bússola para a jornada. A pergunta então volta para nós. Qual injustiça que a gente vê claramente no nosso mundo podemos começar a discutir hoje usando essas ferramentas da razão, do debate e do foco nas liberdades humanas?